Você aí, você gosta de Final Fantasy? Não se preocupe, com esse vídeo você vai passar a gostar. O motivo de muitas pessoas não gostarem de Final Fantasy muitas vezes se trata de Final Fantasy é um jogo chato, ou Final Fantasy não tem ação, é só um monte de carinha conversando. Mas é mentira, e eu ouso dizer que Final Fantasy é uma das séries de jogos com a melhor ação e melhor história de todos os tempos. Algumas pessoas também argumentam que Final Fantasy é um jogo muito confuso, e eu até concordo, afinal, a série tem muitos e muitos jogos, e cada jogo tem o seu próprio universo e a sua própria história. Portanto, vamos analisar a timeline do início. Final Fantasy 1, 2 e 3 são uma ótima opção para quem quiser começar a jogar Final Fantasy. Mas hoje eu irei falar de um título muito renomado pelas pessoas que gostam de Final Fantasy. Ele é até considerado como o Final Fantasy favorito de alguns. Ele foi lançado para Super Nintendo em 1991, pelo diretor-geral da série, Hironobu Sakaguchi. Antes de iniciar os criticismos, eu devo dizer uma coisa. Até a data de postagem desse vídeo, eu não joguei os Final Fantasies 1, 2 e 3, então não esperem referências deles aqui. Eu queria começar esse vídeo falando sobre a história de Final Fantasy IV, mas acontece que é impossível eu falar da história desse jogo sem contar spoilers, então eu vou começar do mais básico possível, e no final do vídeo eu falo sobre a história. O universo de Final Fantasy se passa em um mundo dominado por 3 grandes continentes. Nesses continentes haviam 4 cristais mágicos, que representavam os 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. Cada um desses cristais eram protegidos por um reino diferente, que nunca atacaram uns aos outros. Porém, em um certo dia, um cavaleiro chamado Cécio foi enviado pelo seu rei para invadir o reino de Mysidia e roubar o cristal da água. No dia seguinte, Cécio se revolta contra o seu rei e o questiona sobre a sua ordem de roubar o cristal. Graças a isso, ele acaba sendo retirado do seu posto. E como sua última missão, o rei acaba dando para Cécio a missão de entregar um pacote em um vilarejo chamado Mist. Cécio e o seu parceiro Caim aceitam e o jogo começa. Uma das coisas mais importantes sobre Final Fantasy que o jogador principiante deve saber é que Final Fantasy é um jogo com muito texto. Tipo, muito texto mesmo. Então eu acho que é bem óbvio que ele é um jogo feito para pessoas que gostam de ler, e que sabem interpretar uma história muito bem, e que não são ignorantes o suficiente para poderem consumir um produto decente e de boa qualidade. Final Fantasy IV possui uma história muito complexa, e o jogo tem pilhas e mais pilhas de texto para você ler, então ele é um prato cheio para quem gosta desse tipo de conteúdo. Portanto, se você não gosta de ler e não gosta de interpretar personagens, nem chegue perto de Final Fantasy IV. E por falar em texto, Final Fantasy IV consegue criar uma boa expectativa por cima dos personagens logo de início. O Cécio parece ser o arquétipo perfeito do príncipe encantado, que salva a princesa das garras do mal, mas na verdade ele é totalmente o oposto disso. Toda a construção que o jogo cria sobre ele durante a sua duração é incrivelmente sólida, as motivações dos personagens não são estúpidas e nesse jogo não existem momentos onde os personagens só tomam decisões porque o roteiro precisa que eles tomem. Todos eles possuem início, meio e fim. Se um personagem morrer, ele morreu. A história dele acaba ali. Não existe uma espécie de poçãozinha mágica que revive todo mundo do nada. Esse é o tipo de coisa que um roteiro bem construído evita o tempo todo. E Final Fantasy IV não nos decepciona nesse quesito. Se eu fosse dividir as coisas que você vai fazer em Final Fantasy IV, seria 25% lendo texto, 25% andando pelo cenário e 50% lutando contra inimigos. Final Fantasy IV é, acima de tudo, um jogo de RPG, e a ação é uma das coisas que não estão em falta aqui. O sistema de batalhas de Final Fantasy IV funciona da seguinte forma: o jogador pode andar por um extenso mapa, e enquanto o jogador anda pelo cenário, o jogo coloca aleatoriamente inimigos para o jogador enfrentar em uma batalha. Você pode atacar esses inimigos com a sua espada, os magos negros podem atacar com magias negras como fogo, gelo, trovão, etc. Os magos brancos só podem utilizar magias defensivas como curas, aumentos de atributos, etc. Os arqueiros atacam com as suas flechas e quando as flechas acabam, eles usam seus punhos.
E o Yang é o único karateka do jogo, e ele só pode atacar com socos e chutes. A única crítica negativa que eu posso dar sobre o sistema de batalhas desse jogo é que, pelo fato das batalhas serem aleatórias, às vezes é meio chato você tá andando por aí e do nada você entra em uma batalha super aleatória contra um monstro que às vezes é muito mais forte do que você. Isso é uma coisa que pode ser um pouco chata para os jogadores mais novos, mas sinceramente eu não me importo com isso. O sistema de batalhas é tão divertido que eu não me importo de lutar contra 100 ou 1000 monstros. Eu gosto da variação que Final Fantasy IV possui com o seu combate. Os meus favoritos com certeza foram os magos, justamente por eles serem os mais fortes em combate. Durante a minha jogatina, eu resolvi investir um pouco mais neles, mas eu recomendo que vocês façam um bom balanceamento entre todos os personagens, explorando tudo o que cada um consegue fazer. No final de cada batalha, você ganhará um pouco de experiência e um pouco de dinheiro. A experiência você usa para upar os seus personagens, e quanto mais experiência você coleta, mais os carinhas do seu time vão evoluindo, ficando mais fortes e mais resistentes. A barra de vida deles vai aumentar, assim como a mana dos magos. Já o dinheiro nós usamos para coisas mais básicas, como comprar equipamentos melhores, comprar poções que recuperam a nossa vida, comprar poções que revivem os nossos parceiros, comprar anéis que te deixam mais resistentes, comprar tendas para deixar o pessoal dormir de noite nos save points, alugar um lugar para vocês poderem dormir e salvar o jogo, etc. E por falar em save points, Final Fantasy IV possui save points, mas é um tipo de save point diferenciado. Quando o jogador estiver andando pelo mundo, seja no dirigível ou seja a pé, ele está totalmente liberado para poder salvar o jogo quando ele quiser. Basta ele acessar o menu do jogo e clicar em salvar. Caso você queira recuperar a vida e mana dos seus amigos, mesmo não tendo nenhuma poção, basta você clicar em itens e clicar em tenda, que vocês vão poder dormir ali. Ao dormir no jogo, você recupera toda a vida e mana dos seus companheiros, além da sua também. Mas quando você entra em uma caverna ou em um castelo, aí as coisas ficam tensas. Dentro de uma caverna ou de um castelo, você só vai poder dormir e salvar o jogo quando você encontrar um save point. Save point é esse quadrado azul, que quando você subir em cima dele, você consegue ter acesso à sua tenda no seu menu, e aí você consegue salvar o jogo. Graças a todos esses sistemas de tenda, save, etc., as cavernas e os castelos do jogo se tornam uma espécie de desafio. É tipo como se o mundo do jogo fosse um treinamento para quando você chegar em uma caverna, você consiga derrotar o chefe de lá e prosseguir com a história. Isso tudo acaba criando um sistema funcional de gameplay, e o jogo nunca se torna muito difícil ou muito fácil por conta disso. Tipo, se você estiver tendo algum problema com alguma caverna ou com algum castelo, é só você ficar farmando do lado de fora, que aí você consegue muito XP pra quando você entrar, você conseguir derrotar todo mundo. Dessa forma, o jogo não fica injusto e você pode jogar da sua maneira. No início do jogo, você terá 3 aliados pro seu grupo. Rydia, uma maguinha com poderes incríveis, Tellah, um velho senhor que tem magias ofensivas, e Edward, um bardo que pode enfeitiçar os seus inimigos com a sua música, que por sinal é o segundo personagem mais inútil do jogo. Só perdendo pra esse cara. Eu só citei esses 3 porque o jogo tem muitos outros personagens interessantíssimos, mas todos eles seriam considerados como spoiler, então eu não vou falar deles. Um fator muito importante em todos os jogos sempre vai ser a trilha sonora. Ela que dá aquele clima de aventura pro jogo, cria tensão em algumas cenas e deixa alguns ocorridos muito mais impactantes. E aí, indiano, como que é a música de Final Fantasy IV? A música de Final Fantasy IV é uma daquelas coisas que não se esquece nunca. A música de Final Fantasy IV é bela em um nível de poder competir com a trilha sonora inteira de Donkey Kong Country 2. E na minha humilde opinião, toda a trilha sonora de Final Fantasy IV é uma das melhores trilhas sonoras de RPGs de todos os tempos, só perdendo para Undertale, mas por muito pouco. Eu vou colocar na tela o nome das minhas músicas favoritas desse jogo. Deem uma ouvida nelas, eu sei que vocês vão amar. Final Fantasy IV se foca quase que completamente na sua história. Você se sente em uma verdadeira aventura. Ou seja, esse é um dos maiores jogos de Super Nintendo em questão de duração. E em alguns momentos eu fiquei pensando,
Puta merda, quando esse jogo vai acabar? Eu já fiz 1 milhão de coisas diferentes e o jogo ainda não acabou. Texto é uma coisa que não falta nesse jogo. Portanto, não estranhe se você sentir que o jogo tá se estendendo muito. Afinal, todo RPG é assim. Com relação aos gráficos, eu não tenho muita coisa pra falar. Sim, eles são bonitos, eles são detalhados, mas ainda assim eu não achei eles muito impressionantes. Não que isso seja um ponto negativo, de forma alguma, eu só acho que eles poderiam ser um pouco melhores. E o jogo também é cheio de detalhes e segredinhos que uma pessoa que só jogasse sem explorar nada nunca iria conseguir encontrar. Por exemplo, você sabia que se você seguir por esse caminho, você vai poder chegar nessa casa onde nela vão estar diversos itens? Ou que se você seguir por esse caminho, após conseguir a chave de magma, você consegue falar com o espírito do rei? E esses foram apenas alguns detalhes. O jogo é cheio até a boca desse tipo de coisa, que é muito interessante de se procurar. Eu já dei uma enorme explicação pra vocês sobre o que é Final Fantasy IV. E vocês devem ter percebido que eu não falei de absolutamente nenhum ponto negativo dele aqui, certo? Isso acontece porque Final Fantasy IV é um daqueles jogos que ninguém tem sequer coragem de chamá-lo de ruim, porque ele não tem absolutamente nenhum ponto negativo. Ele é um jogo perfeito do jeito que ele é, e nenhuma mudança iria mudar isso. Eu acho que já tá na hora da gente poder falar sobre o tópico final, pra gente poder finalizar esse vídeo com chave de ouro, que se trata da incrível história de Final Fantasy IV. Final Fantasy IV é um daqueles jogos enormes em questões de história, mas sério, mano, cada palavra contida nos textos desse jogo são muito boas. Basicamente, todos os textos do jogo se unem para criar uma linda e épica história. Eu só peço que vocês se preparem, porque a história desse jogo é longa. Tipo, muito longa mesmo. Mas eu garanto que cada segundo dela vale muito a pena. Entretanto, como eu não quero renderizar um vídeo de 1 hora, eu vou separar esse vídeo em 2 partes. Essa aqui é a primeira, onde eu apenas falo sobre como o jogo funciona. E na segunda eu irei contar pra vocês a magnífica história de Final Fantasy IV. Nos vemos na próxima. Bom, e é tudo isso por hoje, amigos. Não esqueça de deixar seu like, seu compartilhamento e a sua inscrição se vocês gostaram do meu canal. A minha ideia original para esse vídeo era tipo, eu fazer um único vídeo onde eu ia colocar tudo sobre Final Fantasy. Então eu ia falar da história e sobre como o jogo funcionava nesse vídeo. Só que aí eu vi que ia ficar muito grande, ia ser um vídeo muito longo mesmo, talvez ia ser o vídeo mais longo desse canal. E tipo, como eu vi lá nos analytics do YouTube que a maioria dos meus inscritos só assistem até uns 4 minutos e depois vão embora, não ia ser uma ideia muito inteligente. Então eu vou separar esse vídeo aqui em 2 partes, onde nessa aqui eu falei sobre o jogo e na próxima que vai sair eu vou falar sobre a história de Final Fantasy IV. Então, pessoal, eu queria dar alguns avisos pra vocês antes da gente poder finalizar esse vídeo. Se vocês algum dia estiverem se perguntando por que eu demoro tanto pra postar os meus vídeos, é porque, tipo, agora, nesse momento, eu posso postar vídeo com frequência, porque eu tô de férias. Mas eu não consigo postar vídeo com frequência durante o ano todo por causa da minha escola. Tipo, eu termino de fazer as minhas lições, eu começo o meu dia arrumando minha casa e aí eu fico o dia todo na escola. Eu fico das 13 horas até as 18 horas estudando. E tipo, não dá tempo pra poder fazer vídeo nesse tempo e etc. Como eu tô de férias agora, eu tenho tempo extra pra poder editar vídeo, fazer o que eu quiser. Então eu vou tentar postar vídeo com frequência nessas férias e quando eu voltar às escolas, fiquem com esse aviso em mente que eu não posso postar vídeo com frequência durante o ano. Então é por isso que eu não consigo postar vídeo com frequência, por causa da escola. Mas de certa forma eu quero continuar com esse projeto, porque muitos de vocês podem não saber, mas o Indiano Crítico ainda é um projeto. E eu quero muito continuar com ele, porque eu quero ver ele dando certo e, cara, eu tô gostando muito de fazer análise, velho. Tipo, jogar os jogos e analisar cada pedacinho deles é uma coisa muito especial pra mim. É uma coisa que eu gosto bastante e eu quero continuar com isso. Muito obrigado por vocês terem visto esse vídeo. Eu agradeço de coração a todos vocês que estão aqui comigo me vendo fazendo esse projeto crescer, porque eu quero muito que o Indiano Crítico cresça um dia. E é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo do Indiano e até a próxima.